Homem, a cidadania desta cidade-mundo já foi tua. Durante 5 ou 50 anos, o que é que isso representa para ti? Qualquer que seja a lei que a cidade decreta, ela é justa para todos por igual. Donde então a tua aflição? Não foste exilado da cidade por um qualquer juiz injusto ou tirânico, mas pela mesma natureza que te trouxe para ela, tal como quando um ator é despedido pelo empresário que o contratou. Mas eu não representei mais do que 3 dos 5 atos. Precisamente, no drama da tua vida, 3 atos são toda a peça. O seu ponto de perfeição é determinado por aquele que primeiro sancionou a tua criação, e hoje sanciona a tua dissolução. Nenhuma destas decisões estava dentro de ti. Continua, pois, o teu caminho de cara alegre, sob o sorriso daquele que te manda partir. Dessa forma, um ordena, por princípio, a vida retirada, outro pressupõe para isso uma causa, mas o termo causa tem sentido amplo. Se a república estiver tão corrompida que não possa ser ajudada, se estiver toda tomada pelo mal, o sábio iria dedicar-se ao não realizável, empenhar-se para não conseguir nenhum resultado. Acrescente-se que, se tiver pouca autoridade e pouca força, a própria república não iria aceitá-lo se a saúde o impedisse. Assim como não se lança ao mar um navio com o casco danificado, nem se alistaria no exército quem estivesse debilitado, da mesma forma, não se deve empreender uma caminhada para a qual se sabe não estar capacitado. Portanto, aquele com plena capacidade física, antes de procurar problemas, pode colocar-se em segurança e, imediatamente, dedicar-se a artes nobres, vivendo em ócio justificado, cultivando virtudes que podem ser praticadas no mais absoluto retiro. O que se exige do homem é que seja útil ao maior número de semelhantes, se possível. Caso não consiga, sirva a poucos, ou aos mais próximos, ou a si mesmo. Suponhamos que haja 2 repúblicas, uma grande e verdadeiramente pública na qual vivem homens e deuses, e na qual nada se vê apenas por um ângulo, medindo a sua extensão pelo percurso do sol. A outra é aquela que nos foi dada ao nascer. É a dos atenienses, ou a dos cartagineses, ou qualquer outra que não pertença a todos os homens, apenas a alguns deles. Há indivíduos que se dedicam ao mesmo tempo a ambas, outros apenas a menor, e outros ainda somente a maior. A república maior, mesmo na vida retirada, podemos servir, o que me parece até ser melhor, podendo ainda inquirir o que é a virtude, se há uma ou muitas, se é a natureza ou a prática que faz os homens bons, se aquilo que abrange as terras e os mares, e o que neles está inserido, é apenas uma coisa ou muitos corpos espalhados por Deus. Se a matéria da qual tudo nasce é alguma coisa contínua e plena, ou descontínua e vazia, ou uma mistura de partes sólidas. Onde está Deus? Se sua obra está espalhada no exterior da matéria ou incluída no conjunto. Se o mundo é eterno, ou deve ser olhado como coisa efêmera inserida no tempo. Aquele que contempla tudo isso presta que serviço a Deus? Assim seja que suas obras tão grandiosas não fiquem sem testemunhas. Costumamos dizer que o bem supremo consiste em viver de acordo com a natureza. A natureza gerou-nos tanto para a contemplação quanto para a ação. Agora podemos provar o que dissemos anteriormente. Por que agora? Isso não ficaria provado de maneira suficiente se cada um buscasse dentro de si próprio o desejo que possui para buscar o desconhecido e a curiosidade diante da narração de uma história? Alguns navegam e enfrentam os trabalhos de uma peregrinação muito longa, apenas pelo prêmio de conhecer algo longínquo e oculto. É isso que reúne a multidão para os espetáculos. É isso que leva a buscar coisas não aparentes, a questionar as secretas, a remexer antiguidades, a ouvir sobre costumes dos povos bárbaros. A natureza deu-nos um espírito curioso e consciente de sua perícia e beleza. Criou-nos para a contemplação desses grandes espetáculos. Tudo isso perderia a sua riqueza de coisas grandiosas, excelsas, tão nitidamente estruturadas, tão brilhantes e formosas, se ficasse visível apenas para a solidão. Para que saibas que ela quer que tudo isso fosse admirado e não apenas avistado, observa então o local onde nos situou, isto é, colocou-nos em meio dela própria e concedeu-nos o poder de observar todos os seres ao nosso redor. Não fez o homem apenas ereto, mas, sobretudo, deu-lhe habilidade para a contemplação, a fim de que, desde o nascer do sol até o ocaso, pudesse observar o curso dos astros e para que seu rosto girasse, deu-lhe uma cabeça erguida, colocando-a sobre ombros flexíveis. Direcionando o curso de 6 constelações durante o dia e de 6 outras no decorrer da noite, a natureza não oculta nada de si mesma.
pondo diante dos olhos humanos tais maravilhas que estimulam a curiosidade para outras. Mas nem por isso já vimos tudo o que existe, já que a nossa visão descortina o caminho para a investigação e apresenta-nos os fundamentos da verdade, de maneira que a averiguação passa do claro para o escuro, pondo a descoberto o que existe de mais antigo no universo, como, por exemplo, procurar a origem dos astros que se mostram como elementos distintos entre si. Qual foi a lei que separou elementos ligados entre si e os que se encontram misturados? Quem indicou o lugar para cada um deles? Se os elementos mais pesados caíram sozinhos e os mais leves alçaram voo, ou, independente do peso dos corpos, uma outra força mais forte determinou a lei de cada um deles. Se é verdade, segundo dizem, que o homem é constituído de espírito divino, se partículas e fagulhas de astros caíram sobre a terra e aí ficaram escondidas em lugar inacessível. O nosso pensamento invade as barreiras do céu e não se contenta em saber apenas o que está ao nosso alcance. Alguém poderia perguntar, afirmando: examino o que está localizado além de nosso mundo para saber se é uma grande vastidão ou está circunscrito por alguns limites. Qual a forma dos elementos estranhos? São disformes ou confusos, ou com igual volume em cada parte? Se estão ligados com o nosso mundo ou dele separados? Se vagueiam pelo espaço? Se é com elementos indivisíveis que se compõe tudo o que surgiu ou surgirá? Ou ainda, se a matéria de tudo isso é espessa e móvel ao mesmo tempo? Se os elementos são opostos entre si, ou se não estão em conflito, já que contribuem para um mesmo fim por caminhos diferentes? Uma vez que veio ao mundo para descobrir tais problemas, vê como é pequeno o tempo de que o homem dispõe, embora se dedique a isso por inteiro. Ainda que não permita que lhe perturbem nem se descuide, ainda que controle seu tempo com muito cuidado e estenda as suas horas até o fim de sua vida, desde que o destino não retire nada do que recebeu da natureza, o homem é por demais mortal para compreender as coisas imortais. Assim, vivo segundo a natureza, já que a ela me entreguei totalmente, já que sou seu admirador e servo. Entretanto, a natureza quer que eu faça duas coisas: agir e dedicar-me à reflexão. Tanto uma quanto outra realizo, pois não pode haver contemplação sem alguma forma de ação.